Você sabia que várias atrizes da Marvel se recusaram a vestir os trajes de suas personagens porque eram sexy demais? Nós sabemos muito bem que os quadrinhos construíram grande parte da sua história desenhando heroínas com roupas minúsculas e proporções impossíveis para vender mais revistas. Mas quando a câmera liga e precisamos adaptar esses visuais para o mundo real, o choque de realidade é imediato. Então vem comigo acompanhar nessa lista. Elizabeth Olsen, a Feiticeira Escarlate. Para a gente entender bem essa história, precisamos voltar primeiro para os quadrinhos, onde a Wanda Maximoff sempre foi desenhada com um visual extremamente sensual, quase sempre usando aquele traje clássico que parece um maiô bem cavado junto com uma capa. Quando a Elizabeth Olsen foi escalada para o cinema, essa característica de ser sexy foi mantida no início. Se a gente observar bem a estreia dela na Marvel, mesmo antes dela ter um uniforme oficial de heroína, as roupas comuns que a personagem usava já tinham decotes grandes e chamativos. Ficava claro que existia um foco excessivo no peito dela, que muitas vezes nem fazia sentido para o que estava acontecendo na cena. Em uma entrevista bem sincera para a revista Elle em 2018, a Elizabeth abriu o jogo e disse que se sentia muito desconfortável por ser a única mulher no set que ainda precisava usar um decote tão grande. Ela chegou a comentar que olhava para o lado e via outras colegas de elenco, como a Scarlett Johansson e a Tessa Thompson, usando trajes muito mais protegidos, fechados e táticos, enquanto ela continuava sendo exposta daquela forma. A atriz explicou que, embora respeitasse o visual original dos quadrinhos, ela sentia que no cinema aquele decote não ajudava em nada para mostrar a força da Wanda. O posicionamento dela acabou gerando uma mudança completa. O resultado disso a gente viu em produções mais recentes como a série WandaVision e o filme do Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Nesses trabalhos, a Wanda ganhou um traje que parece uma armadura mística, totalmente fechado. Você inclusive pode comparar a diferença ao ver as skins da personagem no jogo Marvel Rivals. Aqui, a Wanda tem desde a adaptação do traje de Multiverso da Loucura, ali bem fechado, até uma versão super sexy direto dos quadrinhos. Tatiana, a Mulher Hulk. Essa é outra personagem que, se a gente olhar para a origem dela nos quadrinhos, sempre teve uma carga de sensualidade muito forte. A Mulher Hulk das HQs era conhecida não só pela força, mas por usar uniformes extremamente cavados, muitas vezes parecendo um maiô de ginástica bem justo, que não escondia nada das suas curvas. Era o clássico visual voltado para o olhar masculino da época, que inclusive explorou muito o fetichismo. A Mulher Hulk era naturalmente sexy, ela adorava seu corpo e mostrava isso através de suas roupas. Quando a Marvel decidiu fazer a série para o Disney Plus, houve uma preocupação clara em mudar o estilo dos trajes para a Tatiana Maslany. Durante a produção e a divulgação da série em 2022, ficou evidente que a escolha foi criar trajes muito mais sérios e funcionais. Em vez de focar no apelo sexy, o figurino da Mulher Hulk na série priorizou roupas táticas e principalmente o visual de advogada da Jennifer Walters, com ternos e roupa de trabalho que condizem com a rotina dela. A ideia foi justamente mostrar que ela é uma heroína poderosa e uma profissional competente, sem precisar depender de roupas sexys para chamar a atenção, tirando ali da personagem aquela imagem puramente sensual que marcou sua trajetória nas revistas por décadas. Brie Larson, a Capitã Marvel. A história da Carol Danvers é um pouco diferente, porque a mudança visual já havia começado nos quadrinhos, mas a postura da atriz ao assumir o papel foi fundamental para enterrar o passado sensual da Capitã. Por décadas nas revistas, quando ela ainda usava o nome de Miss Marvel, o traje clássico da personagem era basicamente um maiô preto super cavado, com as pernas totalmente de fora, botas longas e uma faixa na cintura. Era um design bastante sensual. Quando chegou a hora de apresentar a personagem no cinema em 2019, tanto a Marvel quanto a Brie Larson deixaram muito claro que aquele visual antigo não faria parte do filme. Durante as entrevistas de divulgação, a própria atriz chegou a brincar com a situação, declarando que de jeito nenhum ela iria lutar contra alienígenas ou salvar o universo usando uma roupa de banho. O presidente do estúdio, Kevin Feige, também confirmou na época que as roupas antigas das HQs não combinavam com a proposta de liderança e força da heroína nas telas, afinal, ela era uma militar muito respeitada. Como resultado, a produção entregou para Brie Larson um uniforme de voo tático completo, inspirado em uma fase mais recente e moderna dos quadrinhos. O traje se tornou uma armadura resistente, prática e que cobre o corpo todo, condizendo com o passado da personagem como piloto de caça. Scarlett Johansson, a Viúva Negra.
A nossa eterna Natasha Romanoff é talvez o maior exemplo de como as coisas mudaram dentro do estúdio, mas ela precisou enfrentar muita coisa até chegar nesse nível de respeito. Lá em 2010, quando estreou em Homem de Ferro 2, a personagem foi introduzida com um apelo sensual extremo. Ela usava roupas muito coladas, tinha a famosa cena trocando de roupa no carro e o próprio Tony Stark falava dela como se fosse uma posse. A Scarlett já falou abertamente sobre esse incômodo. Em 2021, em uma entrevista ao site Collider, ela fez críticas ao modo como a Viúva Negra foi retratada no começo, dizendo que a personagem era tratada como um pedaço de carne, puramente para agradar o olhar masculino. E esse desrespeito vazava para a vida real durante a divulgação dos filmes. Um exemplo forte disso acontecia nas turnês de imprensa. Tem momentos muito lembrados dessas entrevistas onde ela e o Chris Evans estavam juntos e a dinâmica deixava isso muito claro. Enquanto o Chris e os outros atores respondiam profundas perguntas sobre a jornada e o treinamento dos heróis, a Scarlett precisava lidar com perguntas fúteis sobre o próprio corpo ou sobre qual roupa íntima usava por baixo do traje. Além disso, teve aquele episódio lamentável durante a divulgação de Vingadores, onde o Chris Evans e o Jeremy Renner fizeram comentários bem machistas disfarçados de piadas. O caso pegou tão mal que os dois precisaram pedir desculpas públicas logo em seguida. Conforme a atriz ganhou mais influência nos bastidores, ela bateu o pé e exigiu mudanças. Aquele macacão decotado dos primeiros filmes deu lugar a uniformes táticos de verdade, com coletes, cintos de utilidades e botas funcionais. Ela deixou de lado as poses forçadas para finalmente se vestir como a guerreira letal que sempre foi. Claro que isso mudou os quadrinhos, afinal, a Viúva Negra usa exatamente essa sensualidade para convencer e espionar. Rebecca, a Mística! Quando falamos de figurinos reveladores, o caso da Mística nos primeiros filmes dos X-Men, lá no início dos anos 2000, é um dos mais extremos, porque a atriz literalmente não usava roupa nenhuma, ela ficava peladona. A Rebecca passou por um processo que era fisicamente exaustivo e a deixava completamente exposta. Nos quadrinhos originais, a vilã costumava usar um vestido branco com fendas ou um colã clássico, mas para o cinema, a produção decidiu que o visual natural dela seria apenas escamas e pele azul. O problema é que isso significava que a atriz precisava ficar nua no set de filmagem, coberta apenas por tinta corporal e algumas pequenas próteses de silicone coladas em partes muito estratégicas. Em várias entrevistas ao longo dos anos, ela contou que o processo de maquiagem chegava a durar de 8 a 9 horas diárias no primeiro filme. Mas além do cansaço absurdo de ficar em pé de madrugada sendo pintada, havia a questão da forte vulnerabilidade. Ela comentou que sentia muito medo e vergonha de interagir com o resto do elenco daquele jeito e que precisava ficar enganando a própria mente, repetindo para si mesma que a tinta era uma roupa, para assim conseguir ter coragem de gravar as cenas. O impacto desse visual puramente voltado para a sensualidade e o desgaste que ele causava foram tão grandes que anos depois, quando a Jennifer Lawrence assumiu o papel da Mística na nova geração de filmes, a história mudou. A Jennifer não só teve alergias severas à tinta, como também bateu o pé e se recusou a passar pelo mesmo nível de exposição da Rebecca. Essa postura obrigou o estúdio a mudar a abordagem, e nos últimos filmes da franquia, criaram um traje especial de malha de corpo inteiro para a atriz usar, acabando assim de vez com a necessidade de ficar pelada. Mas a grande virada de chave e que mostra como a indústria realmente precisou mudar é o retorno da Rebecca, agora num novo projeto focado no Doutor Destino. Já foi confirmado que, para essa nova participação, a atriz finalmente vai usar um traje de verdade, com roupas completinhas. E se você chegou até aqui, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e até a próxima!